6, versículos de número 13 aos versículos de número 20. Hebreus, capítulo 6, versículos de número 13 ao versículo de número 20. Queridos, quantos dos irmãos aqui são alunos da escola bíblica dominical? Muito bem, muitos irmãos são alunos da escola. Marcondes antes estava melhor, estava bom. Meus irmãos, nós temos aqui a revista da nossa escola bíblica dominical, que nesse trimestre estamos estudando a respeito das promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então é uma revista preciosa, e nós estamos estudando esses 3 meses aqui a respeito das promessas de Deus. Já vamos para a lição de número 4. E tem sido uma bênção. E, irmãos, sempre eu gosto de, quando começa um novo trimestre, eu separo uma das doutrinas para falar algum tema relacionado à revista, até para que os irmãos que não são alunos da escola bíblica não fiquem de todo desatualizados. E hoje eu quero pensar um pouco com os irmãos nessa temática, e quero falar um pouco com os irmãos sobre as promessas de Deus. Se você tiver com a revista Almeida e corrigida, a epígrafe do texto, aí no versículo 13 tem uma epígrafe, e a epígrafe diz assim: certeza nas promessas de Deus. Não sei como é que está aí na sua Bíblia. Versículo 13, entre o 12 e o 13 tem uma epígrafe, e a epígrafe está anunciado a certeza nas promessas de Deus. Meus irmãos, meditando hoje nesse texto, eu vou fazer questão de ler com os irmãos. O Senhor ministrou ao meu coração alguma coisa que eu quero, algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos. O versículo de número 13 diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, vamos meditar um pouco a respeito das promessas de Deus. Eu devo dizer para os irmãos que a lição, acho que mais importante, eu falei isso na aula de abertura, na primeira aula da escola bíblica, e quero compartilhar com vocês aqui, e essa é a primeira e talvez a mais importante lição que nós podemos compartilhar hoje aqui, é que as promessas de Deus, elas precisam ser muito bem compreendidas. Os irmãos aqui devem
devem conhecer muito bem, talvez até ainda tenha, mas num passado recente isso tinha em maior quantidade, aquelas caixinhas de promessa. Quem alcançou aquelas caixinhas de promessa? As caixinhas de promessa. Aí você tinha uma caixinha de promessa em casa, aí todo dia você ia lá na caixinha de promessa e tirava um versículo. Aí era o versículo do dia, né? Aquela caixinha de promessa, tirava aquele versículo para você meditar. Meus irmãos, mas eu não sei se vocês chegaram a exercitar essa prática. Se exerceram, vocês devem ter observado que sempre aquelas promessas são promessas boas. São coisas, são palavras de incentivo, de estímulo, de encorajamento, que promovem motivação. E aí onde está, meus irmãos, o perigo. Nós estamos estudando sobre as promessas de Deus, o nosso comentarista tem feito questão de pontuar sobre isso. Nós precisamos compreender que as promessas bíblicas, elas precisam ser compreendidas no seu contexto, elas não podem ser tiradas de contexto. Porque muitas vezes nós tiramos uma promessa do seu contexto e aplicamos a nossas vidas e passamos a alimentar uma falsa expectativa de algo que Deus não prometeu. Existem promessas que foram específicas para pessoas, para determinadas pessoas. E está lá na Bíblia, mas foi uma promessa feita especificamente para aquela pessoa. Existem promessas, eu conheci um irmão, e ele ainda mora lá no Alto Alegre. Ele não congrega, mas ele lendo a Bíblia, ele compreendeu que Deus tinha chamado ele para ser Abraão. E ele apareceu na igreja dizendo para os irmãos da igreja que era Abraão. E botou esse negócio na cabeça e queria viver aquilo que Deus prometeu para Abraão. Ele queria que se cumprisse na vida dele. Então veja só, isso é só um triste exemplo de muitos, porque tem muitas pessoas que não chegam a esse ponto, mas se apropriam de promessas que foram feitas para pessoas específicas, que foram feitas para um tempo específico. Existem promessas bíblicas que foram feitas exclusivamente para Israel. Nós estamos estudando sobre isso na revista da Escola Bíblica de domingo passado. Foi de domingo passado as promessas atrasadas, as promessas de Deus para Israel. Existem promessas de Deus que são para a igreja. Domingo passado foi as promessas de Deus para a igreja. Existem promessas de Deus relacionadas à escatologia. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Lá em Mateus 24, quando Jesus está saindo do templo, os discípulos fazem para ele duas perguntas. Ele diz: Senhor, dize-nos que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus começa o sermão profético falando a respeito da destruição de Jerusalém, que acontece no ano 70 depois de Cristo, da fuga dos judeus, de que o templo seria demolido, que não ficaria ali pedra sobre pedra. Ao mesmo tempo que Jesus está pregando e falando sobre a destruição de Jerusalém do ano 70, dentro do seu discurso ele começa a falar também da sua vinda, da vinda de Cristo, da vinda gloriosa de Cristo, da sua vinda triunfal. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E no mesmo discurso Jesus termina falando a respeito do fim dos tempos. E aí são duas coisas distintas, a vinda de Jesus e o fim dos tempos, porque depois da vinda gloriosa de Jesus, até o novo céu e nova terra, ainda haverá muitas coisas para acontecer, e haverá um longo período de tempo.
De modo, meus irmãos, que existem textos do Apocalipse que já se cumpriram. Existem textos do Apocalipse que ainda estão se cumprindo. E existem textos que ainda vão se cumprir. E a gente precisa compreender as promessas de Deus dentro do seu contexto. Para que de repente não sejamos alimentados com falsas expectativas e passar a crer naquilo que Deus não disse. Não, mas Deus disse para mim assim, e às vezes não foi Deus que disse. Aquele texto nem estava falando disso. Existem pessoas agarradas com promessas que quando você vai ler o texto nem está falando de promessa. Mas a pessoa tirou um versículo do seu contexto e trouxe para a sua vida. E a gente faz muito isso, às vezes, nos cultos de aniversário. Pega aqueles versículos bonitos e a gente tira eles, às vezes, de contexto, dedica para alguém. E aí o versículo bonito, fica aquela coisa bonita. Mas ele foi tirado dentro do contexto. A gente acaba criando na pessoa uma expectativa de que Deus está prometendo algo para ela que Deus, na verdade, não está prometendo. Pastor, então, nem tudo que está na Bíblia é para a gente? Não. De jeito e maneira, porque a Bíblia fala muito sobre o inferno e o inferno não é para a gente. Nem tudo que está na Bíblia é para a gente. O que a Bíblia diz é que tudo que está escrito, que divinamente inspirado está escrito, para o nosso ensino foi. Então tem coisas que estão escritas na Bíblia, que eu posso ler, que vai me edificar, que vai me servir de lição, que vai me servir de experiência, mas não significa que aquilo pode ser aplicado integralmente na minha vida. Posso citar um exemplo claro. Deus prometeu a Davi um trono. Isso não significa dizer que todos os crentes vão ser rei e vão ter um trono. Então a gente precisa compreender que as promessas de Deus, elas têm um tempo específico. Existem promessas que são para um tempo específico, para pessoas específicas. Existem promessas que já se cumpriram e outras que ainda vão se cumprir. E existem promessas de Deus que são universais, como a promessa de Deus de enviar o Messias, o Salvador. Existem promessas que são condicionais, existem promessas que são incondicionais. Tem coisas que Deus prometeu que, independente de qualquer coisa, elas vão acontecer. A vinda de Jesus, ela vai acontecer, independente de alguém crer ou não crer, ela vai acontecer. A vinda de Cristo, né, do Messias, a encarnação do Cristo para a salvação da humanidade, era uma promessa incondicional. Independente dos homens crerem ou não, ele veio. Então tem promessas de Deus que são específicas e outras que são condicionais. Existem promessas de Deus que já se cumpriram e outras que ainda vão se cumprir. E existem promessas de Deus, irmãos, que elas têm um desdobramento apenas para a vida espiritual, para a vida eterna, e não para a vida presente. Eu queria que vocês virassem a página e fossem comigo a Hebreus 11, e nós vamos ler. Os irmãos, só para situar os irmãos, Hebreus 11 é o texto que fala sobre a galeria dos heróis da fé. É o texto em que o escritor aos Hebreus elenca vários nomes de homens e mulheres que viveram pela fé. E olha o que ele diz no versículo 13. Ele diz assim: todos estes, versículo 13,
11, Hebreus 11, 13. E todos estes morreram na fé, sem terem, leia aí comigo, igreja, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vamos agora ler o versículo de número 39 do capítulo 11, 11:39. Todos estes, está falando dessa galeria dos heróis da fé, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Irmãos, tem um ditado popular e tem também até um hino muito cantado nas nossas igrejas, que diz que quem tem promessa de Deus não morre. E nós estamos vendo agora aqui no texto, vocês viram comigo, o versículo 13 e o 29, dizendo que eles morreram sem alcançar as promessas, mas vendo-as de longe, abraçaram. E aí eu pergunto para vocês, mas e então? Como é que eles creram na promessa e não alcançaram essa promessa? E aí? O texto vai deixar muito claro, quando está falando de Abraão, quando está falando de Moisés, que nenhum desses homens viveram as suas vidas pelo tempo presente. O escritor aos Hebreus usa termos como, porque tinha em vista a cidade cujo arquiteto é o próprio Deus. Então eles viveram no seu tempo, mas as promessas que moveram os seus corações, que guiaram os seus corações, não foram as promessas terrenas. Vou citar um exemplo de Abraão para você entender melhor. Deus chamou Abraão e disse para Abraão que ia dar para ele uma terra, sim ou não? Ia dar para ele uma descendência, ia fazer dele uma grande nação, e que no teu descendente, presta atenção que ele não fala no plural, ele diz no singular, e quem vai observar isso é Paulo aos Gálatas. Ele diz que Deus faz a promessa a Abraão, e a promessa está no seu descendente. E aí quando fala do seu descendente, está falando não de Isaac, está falando de Jesus, que é da linhagem de Abraão, que é o descendente de Abraão, no qual toda a terra seria abençoada, e em ti serão benditas todas as nações. Então o descendente ali não é o Isaac, o descendente ali é Cristo, e Abraão não conheceu Jesus, porque Jesus veio muito depois de Abraão, mas pela fé, Abraão já havia visto Jesus, e Jesus disse sobre isso. Me acompanha, para vocês não perderem o raciocínio. Jesus disse, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como que Abraão viu o dia de Cristo? Como que Abraão viu Jesus, se ele é muito antes do nascimento de Cristo? Ele viu tudo isso pela fé. Veja só, Deus disse que ia dar a Abraão também uma terra, que ia dar para ele uma grande nação, ia fazer dele. Quando Abraão faleceu, quem era Abraão? Ele era um peregrino na Palestina. Isaac também foi peregrino. Jacó também foi peregrino. José, com a sua família, depois é levado para o Egito. Mais de 400 anos depois, eles voltam para a Palestina, ainda para conquistar a terra que Deus havia dado para Abraão. Irmãos, Abraão morreu antes de ver a sua descendência formar uma nação.
mas ele creu nessas promessas. E as promessas que ele viveu pela fé. Então nós temos, irmãos, essa tendência de às vezes materializar tudo. É importante que a gente compreenda que a maior e mais importante promessa de Deus para as nossas vidas são aquelas eternas, as espirituais. Então, as grandes promessas de Deus para a nossa vida, irmãos, diz respeito à nossa ressurreição, à nossa redenção, à nossa vida eterna, à nossa herança com Cristo. Eu lembro, em 2016, nós perdemos o nosso líder de adolescente lá no Alto Alegre. Ele foi acometido de um CA, descobriu o CA em julho e outubro nós sepultamos ele. Foi assim, muito rápido. E os pais dele são pastores em São Paulo e vieram para cuidar dele, e uma semana depois que eles estavam aqui, ele morreu. E no dia do velório, a mãe dele estava sentada do lado do caixão, abraçada com o caixão e chorando. E ela dizia assim: Senhor, e as promessas? Eles tinham 3 filhos, 2 mulheres e um homem. Ele era o primogênito, o único homem, aquele filho em que os pais projetaram uma expectativa muito grande sobre ele. E ela, agarrada com o caixão, ela dizia: Senhor, e as promessas? Gente, como é séria essa questão de promessa. Quantas pessoas estão agarradas com promessas que não foi Deus que fez. Promessas que entendeu errado da Escritura. Promessas que fizeram em nome de Deus. Isso ainda é pior. Né, irmão Luciano? Promessas que fizeram em nome de Deus. Ah, irmão, eu conheço gente que até hoje não casou ainda. Porque creu em promessa, em profetada, e aí fica alimentando uma falsa esperança. E aí o tempo passa, desperdiça a oportunidade. Não, o que o Senhor me prometeu era assim, assim, assim. E aí o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e a pessoa está lá agarrada numa promessa que o profeta fez. Irmão, e se o profeta tiver mentido? Isso é muito delicado. Isso é muito complicado. E a mãe do Herve estava ali do lado, chorando e dizendo: Senhor, e as promessas? E o pastor Enoque pegou na mão dela e disse algo que até hoje ecoa no meu coração. Ele disse assim: bem, a maior das promessas acabou de se cumprir. Tu tem ideia do que é um pai olhando para o filho dentro do caixão, a mãe chorando e dizendo: Senhor, e as promessas? E ele, como pai, pegou na mão dela e disse assim: bem, a maior das promessas acabou de se cumprir. Ele foi recolhido pelo Senhor na eternidade. Então foi assim que esses homens viveram. Eles viveram em seu tempo, vivendo as promessas de Deus pela fé. Por isso que um dia Jesus, conversando com os discípulos, ele disse: olha, muitos dos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo hoje, e não viram. Então muitos desses homens, que o escritor aos Hebreus elenca na galeria dos heróis da fé, viveram almejando alcançar a promessa da vinda de Jesus, da revelação de Deus em Cristo, de conhecer Jesus como Salvador,
mas não tiveram a oportunidade de vê-lo. Morreram antes que Jesus viesse. Mas eles viveram essas promessas pela fé, olhando para a eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, falando a respeito dos que hão de ressuscitar com Cristo, ele diz que os que morreram em Cristo. Eu falei que os que morreram em Cristo não é só os que morreram de Jesus para cá. Quem morreu antes de Jesus, mas morreu crendo no Cristo, esperando Cristo, olhando para o Cristo, mesmo sem Ele ainda ter sido revelado, esses também morreram em Cristo. A igreja consegue me compreender, irmãos? Os irmãos estão me entendendo? Jesus era anunciado ao coração desses homens e eles creram em Jesus pela fé, mesmo sem saber quem Ele era, mesmo sem conhecer, mesmo sem Ele ter vindo ainda ao mundo, mas eles creram em Deus e creram nas promessas. Que promessas eles creram? Eles creram na promessa de um Salvador, eles creram na promessa da ressurreição dos mortos, eles creram na promessa de uma vida gloriosa em Deus, e eles morreram aguardando esse tempo. Por isso que vai chegar o momento em que Deus vai ressuscitar todos eles para que eles possam viver plenamente a promessa. Aí, meus irmãos, eu disse para vocês, Abraão morreu. Quando Abraão morreu, os descendentes de Abraão ainda não eram um povo organizado, uma nação. Mas Abraão vai ver isso. Abraão vai ver isso. Quando Cristo estabeleceu o seu reino na terra, que Abraão estiver ressurreto e reinando com Cristo, ele vai olhar e o Senhor vai dizer, Abraão, aqui é a tua descendência que eu prometi para você naquele dia, daquela noite escura que você estava contando as estrelas. A igreja pode dar glória a Deus por isso? O Senhor disse para Davi, disse, Davi, o teu trono será um trono eterno. Quando Jesus estiver sentado sobre o trono e estabelecido o seu governo na terra, ele vai dizer assim, Davi, aqui é o trono que eu prometi para você. Está aqui ainda. Aleluia. Meus irmãos, uma outra coisa que nós precisamos entender ainda a respeito das promessas de Deus, o primeiro tópico eu abordei com vocês, que as promessas de Deus, elas precisam ser bem compreendidas, para que de repente não estejamos alimentando falsas expectativas e crendo naquilo que Deus não nos prometeu. Segundo lugar, nós precisamos compreender que a maioria das promessas de Deus, elas exigem um empenho, um esforço e a perseverança humana. Eu quero que você volte os seus olhos para o versículo 15 da leitura que nós fizemos. O versículo 15 diz assim, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. 6:15 agora eu estou, viu? Pessoal da mídia aí. E assim, esperando com paciência, está falando de Abraão, alcançou a promessa. Então ele esperou e esperou com paciência. Volte os seus olhos agora para o versículo 11 e 12. Eu comecei a leitura no 13, mas eu quero que você volte os seus olhos para o 11 e 12. Mas desejamos que cada um de vocês mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Versículo 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Você consegue perceber que em ambos os textos, tanto no versículo 12 como no versículo 15, nós encontramos aqui o empenho, o esforço e a perseverança humana. Nós vamos voltar agora para o versículo capítulo 11, que nós já lemos. Vamos pular lá de novo no capítulo 11 e vamos ler os versículos
32 até o 38, diz assim: e que mais direi? Ele está falando da relação, ele faz um elenco de nomes, e no versículo 32, ele: que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Eu quero que você foque, olhe para esse texto nessa perspectiva do esforço, do empenho, da participação humana. Então existe uma promessa de Deus, existe, mas existe um esforço, existe um empenho, existe uma participação do homem nesse processo. Os quais, versículo 33, pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais, homens, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montanhas, pelas covas e cavernas da terra. Você consegue perceber que há uma participação, um empenho, um esforço? Eu quero lembrar os irmãos de quando Deus tirou o povo do Egito, fazendo para eles uma promessa de que iria levar eles para uma terra que mana leite e mel. Uma promessa de introduzi-los na terra. Deus caminha com eles 40 anos, então envolve aí a questão da perseverança, e depois que eles chegam, o Senhor diz: pronto, a terra está aqui, agora vocês vão conquistar. E eles conquistaram a terra. Olha para cá, irmãos, eles conquistaram a terra, na luta, na espada, no esforço, no suor e sangue. Aí, irmãos, tem gente que recebe uma promessa de Deus e ele fica esperando essa promessa deitado. Não, irmão, estou só esperando. Papai prometeu. Não, irmão. As promessas de Deus, eu vou repetir, elas exigem um esforço, um empenho, uma dedicação, a perseverança humana, até a promessa da salvação. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz que de João Batista para cá o reino de Deus é tomado por esforço. Você tem coragem de me ajudar a pregar? Dê um toquezinho para alguém que está perto de você e diga assim: nada é de graça. Tem um empenho, irmão, tem um esforço. Não, irmão, eu conheci um jovem que ele disse para mim que Deus tinha prometido para ele que ele ia passar num concurso, e ele estava crendo que ia passar no concurso. Eu falei: mas você está estudando? Ele disse: não, já está certo, papai prometeu. Tu imagina a mentalidade de um jovem desse que vai fazer um concurso, mas ele não estudou, ele não se preparou para o concurso, porque disse que Deus prometeu para ele que ele ia passar na prova, precisava estudar não, que Deus ia colocar ele lá. E eu estou citando esse exemplo, irmãos, de tantos que eu poderia citar, que vocês também conhecem, de pessoas que estão agarradas com promessas de Deus, mas que não se movem, que não se esforçam. Olha o testemunho que o escritor aos Hebreus nos traz desses homens.
o que esses homens enfrentaram, porque criam na promessa de Deus, porque tinham um foco na promessa de Deus. Eu queria, falando ainda um pouco sobre essa questão das promessas condicionais, convidar vocês para a gente dar um pulinho lá em Deuteronômio 28. Irmãos, é o culto de ensino, é o culto da Bíblia, o culto da palavra. Deuteronômio 28. O comentarista da nossa escola fala muito sobre isso, sobre as promessas condicionais. E será que se ouvires, olha a condição, 28:1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando? Vai lá, quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu para dar chuva, e a terra para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo. Te abençoareis, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardares e cumprir. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Veja que todas essas promessas, elas são condicionais. As promessas envolvem uma participação, um esforço, uma dedicação, a obediência, o zelo. Meus irmãos, precisamos... Cadê meu texto agora? Voltar para Hebreus aqui. Compreender isso. As promessas de Deus, no que dependem de Deus, elas estão de pé, mas elas exigem a nossa obediência, a nossa perseverança, a nossa dedicação, o nosso esforço, para que essas promessas se cumpram nas nossas vidas. Quem entendeu até aqui, diga amém. Terceiro lugar, meus irmãos, as promessas de Deus são como âncoras para a nossa alma. Eu quero que você volte os seus olhos para o versículo 19, porque o escritor aos Hebreus nos diz o seguinte: a qual temos como âncora da alma, segura e firme. Os irmãos sabem o que é uma âncora, não sabe? A âncora é uma espécie assim de um gancho de ferro pesado, que
a embarcação utiliza quando eles querem parar em um determinado lugar, para descanso, para pesca. Eles soltam a âncora, ela vai até a terra, até o chão, e a embarcação fica ali em cima. Então o vento vai soprando, as ondas vão passando, mas a embarcação fica ali, no mesmo lugar. Por quê? Porque ela está ancorada. Ela tem uma sustentação. Se tirar a âncora, o barco vai à deriva. Ele vai para qualquer lugar. Ele vai para onde o vento soprar. O que o escritor aos Hebreus está nos dizendo é que as promessas de Deus, que a esperança que nós temos nas promessas de Deus, elas são como uma âncora para a nossa alma. Nós temos uma promessa de Deus que nos mantém firme, que nos mantém seguro. Nós não somos levados pelo vento, nós não somos levados em qualquer direção, nós estamos ancorados. E ancorados em quê? Nós estamos ancorados nas promessas. É por isso, irmãos, que quando nós conhecemos a Cristo, normalmente o Senhor, Ele fala com os novos convertidos de uma forma diferente. E aí o Senhor vai fazendo promessas ao novo convertido. E ele vai se agarrando com aquelas promessas. E aí o tempo às vezes vai passando, porque as promessas de Deus, existe um tempo para que elas se cumpram. E aí quando a gente já está quase desvanecendo da promessa, aí o Senhor vem e renova a promessa. Foi assim que ele fez com Abraão. Abraão, eu vou te dar um filho. Passou. Quando Abraão já estava quase desanimando, o Senhor chegou e disse: Abraão, eu vou te dar um filho. O Senhor foi renovando a promessa na vida de Abraão, até o dia exato de Deus cumprir a promessa. E é assim também nas nossas vidas. O Senhor nos faz promessas, e por vezes Ele vai renovando essas promessas. Quando a gente está quase desanimando, aí Ele encoraja, e a gente consegue crer de novo. Por quê? Porque é a promessa que mantém a nossa alma ancorada. Se não fosse a promessa, a convicção que temos naquilo que Deus nos falou, seríamos levados pelo vento, açoitados pelas ondas. Mas as promessas de Deus, irmãos, elas não são só a âncora, ela é também a bússola, porque pelas promessas de Deus que nós vamos nos guiando. Eu disse aqui, no dia da aula inaugural da escola bíblica, que as promessas de Deus, eu considero como aqueles marcos que as pessoas vão fazendo numa floresta, para não se perder. A pessoa vai abrindo uma trilha numa floresta, e ele caminha uma certa distância, e ele faz uma marcação numa árvore. Aí ele caminha, depois ele faz uma marcação, que é para não se perder. Você já teve assim a oportunidade de ir a algum lugar que você não sabia muito bem? Aí a pessoa vai dizer assim: você vai nessa direção, quando você chegar em tal canto, vai ter uma casa amarela. Aí você entra à direita. Aí você vai andar mais tanto, aí você vai avistar uma placa. E a pessoa vai te dando pontos de referência. Aí você vai no caminho. De repente, quando você chega no ponto de referência que a pessoa deu, aí você diz: rapaz, a pessoa falou disso daqui, então eu estou no caminho. Vocês já passaram por essa experiência? Estou falando numa linguagem que vocês conseguem compreender? Então as promessas de Deus, irmãos, elas são como pontos de referência na nossa vida. Deus vai nos dando promessas que vão nos guiando, que vão nos norteando, e às vezes a gente pensa até que se perdeu. Aí de repente o Senhor cumpre uma promessa que Ele fez há tanto tempo atrás. Aí você diz: rapaz, então eu ainda estou no caminho. São pequenos marcos que Deus vai nos dando na caminhada, que vão nos orientando, que vão nos situando, para a gente compreender a que altura do percurso nós estamos. E as promessas de Deus vão nos guiando, porque nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o que queremos, nós sabemos o que Deus nos prometeu. E eu quero terminar dizendo para os irmãos,
Em quinto e último lugar, que as promessas de Deus, irmãos, elas são infalíveis. E eu quero terminar lendo alguns textos e agora lendo com os irmãos o versículo 13 da nossa leitura até o versículo de número 18, novamente, que é o texto que nós lemos no início, que diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Os irmãos compreendem bem essa ideia do juramento, né? A pessoa faz um juramento, normalmente por alguém superior a ele. Eu até disse aqui um dia desse, que quando você faz um juramento, você está invocando alguém que tenha mais autoridade que você, para dar credibilidade. É como um fiador. Eu não sei se alguém aqui já ficou fiador de alguém. A pessoa vai comprar um carro, aí não tem um crédito, então precisa de um fiador. É um avalista. O que é o avalista? Ele está dizendo assim: se a pessoa não pagar, eu pago. Quando você jura pelo nome de alguém, é por isso que a Bíblia diz: não jure nem pelo que está no céu nem na terra, porque quando você jura pelo nome de alguém, você está transferindo a responsabilidade para esse alguém. Ele falou assim: ó, se eu não mereço credibilidade, mas eu vou usar a credibilidade de quem tem. O escritor aos Hebreus está dizendo que quando Deus fez a promessa para Abraão, como ele não tinha ninguém maior do que ele por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, multiplicarei, e multiplicando-te multiplicarei. O versículo 16 ele diz assim: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento é para a confirmação. Para eles é o fim de toda contenda, ou seja, o juramento é para que não haja dúvida. A pessoa faz um juramento, ele está garantindo que a coisa vai ter que ser daquele jeito que foi acordado, que foi combinado. Aí o versículo 17 diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs como juramento. Ou seja, Deus fez esse juramento para Abraão, para que por duas coisas, eu quero que vocês prestem atenção ao versículo 18, nas quais é impossível, diga comigo, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Meus irmãos, é impossível que Deus minta. Naquele texto tão conhecido da igreja de Jeremias 1:12, o Senhor disse para Jeremias, disse assim: Jeremias, o que você está vendo? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Ele tem um compromisso com Ele mesmo. Por isso a Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, olha para cá, o que Deus prometeu, no que depende de Deus, está de pé. As promessas de Deus são infalíveis, são imutáveis, Ele não muda. No que depende de Deus, as promessas de Deus estão de pé. Na semana passada nós trouxemos uma palavra no primeiro capítulo de 2 aos Coríntios, versículo 19 e 20, diz assim que tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim. Está falando de Jesus. E por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. As promessas de Deus, irmãos, elas são asseguradas em Cristo. Tudo que Deus prometeu, elas estão asseguradas em Cristo. Tem nele o sim, e tem dele o amém. Elas vão se cumprir. Elas estão empenhoradas no nome do próprio Deus, na fidelidade do próprio Deus, no juramento do próprio Deus e no Filho de Deus. Então todas quantas são as promessas de Deus, elas hão de se cumprir.
Isaías 55, versículo 10 e 11, o Senhor diz que